Em uma cerimônia de casamento impecável, a perfeição é quebrada quando uma mulher furiosa irrompe no salão, revelando um segredo obscuro. Com uma agressão brutal, ela coloca em risco a vida da noiva, que está grávida. O caos que se segue deixará uma marca indelével em todos os presentes e mudará o curso da vida da jovem, que agora precisará lutar por seu futuro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O salão nobre do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, jamais havia recebido uma decoração tão elaborada. Arranjos de orquídeas brancas importadas desciam do teto em cascatas delicadas, enquanto velas aromáticas de baunilha perfumavam cada canto do ambiente. As cadeiras estofadas em veludo marfim formavam fileiras simétricas, ocupadas por 300 convidados vestidos com suas melhores roupas. A luz dourada dos lustres de cristal refletia nas taças de champanhe que circulavam entre os presentes, criando um brilho quase mágico que transformava o espaço em algo saído de um conto de fadas. Marina Silva ajustou pela 10ª vez o véu de renda francesa que cobria seus cabelos castanhos, presos em um coque elegante. Seus olhos verdes, herdados da avó materna, brilhavam com uma mistura de nervosismo e expectativa. A mão direita repousava suavemente sobre o ventre ainda discreto, onde uma vida de 4 meses crescia protegida. O vestido de seda marfim com bordados em pérolas havia sido desenhado especialmente para ela por um estilista renomado, com um corte que disfarçava a gravidez sem escondê-la completamente. Afinal, aquele bebê era parte da razão pela qual o casamento estava acontecendo com tanta pressa. Na antessala do salão, sua mãe, Helena Silva, verificava cada detalhe com a precisão de uma general comandando tropas. Helena era uma mulher elegante de 52 anos, com cabelos loiros impecavelmente escovados e um vestido azul marinho que custava mais que um carro popular. Ela vinha de uma família tradicional carioca, dona de uma construtora que erguia edifícios comerciais por todo o estado. O casamento de Marina com Felipe Tavares não era apenas uma união de amor, era também uma aliança estratégica entre duas das famílias mais influentes do Rio de Janeiro. Do outro lado da cidade, a apenas 30 minutos dali, uma mulher de 30 anos caminhava nervosamente pelo apartamento pequeno em Copacabana. Vanessa Montenegro trajava um vestido vermelho justo que realçava suas curvas, com decote profundo e fenda lateral. Seus cabelos pretos caíam em ondas sobre os ombros nus. Os olhos amendoados carregados de rímel e sombra escura exibiam um brilho perigoso, uma mistura de determinação e fúria contida. Ela segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na tela, a foto de Felipe Tavares sorria ao lado de Marina, em uma imagem compartilhada pela assessoria de imprensa da família Tavares. A legenda anunciava o casamento do ano, unindo duas dinastias empresariais. Vanessa sentiu o estômago revirar. Aquele homem havia prometido a ela um futuro. Haviam dormido juntos na noite anterior. Ele havia sussurrado palavras de amor enquanto a segurava nos braços, garantindo que o casamento era apenas uma formalidade, uma exigência da família, mas que o coração dele pertencia a ela. Vanessa jogou o celular no sofá e caminhou até o espelho. Observou seu reflexo com olhos que ardiam de raiva. Ela não era apenas uma amante escondida. Era a mulher que Felipe procurava quando precisava de verdade, de paixão, de alguém que o entendesse sem cobranças. Marina era apenas uma escolha conveniente, uma menina mimada que engravidou propositalmente para prendê-lo. Pelo menos era isso que Felipe dizia. A ideia começou a se formar em sua mente como uma tempestade. Se Felipe não tinha coragem de assumir o que sentia, ela teria. Iria até aquele casamento. Iria mostrar a todos quem era a verdadeira dona do coração dele. Marina descobriria, da pior forma possível, que estava casando com um homem que pertencia a outra. No salão do Copacabana Palace, a cerimônia estava prestes a começar. O quarteto de cordas iniciou a primeira música do repertório, uma versão suave de cânon em ré maior.
Os convidados se acomodaram em seus lugares, sussurrando comentários admirados sobre a decoração e a magnitude do evento. Na primeira fileira, Roberto Silva, pai de Marina, ajustava o nó da gravata com dedos firmes. Era um homem de 58 anos, alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma postura que comandava respeito instantâneo. Seus olhos azuis observavam tudo com atenção meticulosa. Roberto havia construído um império no setor imobiliário a partir do zero. Vindo de uma família humilde do interior do Rio, ele trabalhou como pedreiro antes de conseguir seu primeiro empréstimo, para comprar um terreno. Hoje, era dono de uma das maiores construtoras do estado, responsável por erguer shoppings, condomínios de luxo e edifícios corporativos. Mas nada em sua vida profissional se comparava ao amor que sentia pela filha única. Marina era sua princesa, sua razão de viver, e ele faria qualquer coisa para protegê-la. Ao lado de Roberto, Helena segurava um lenço de seda branca, já antecipando as lágrimas que viriam. Ela havia sonhado com aquele dia desde que Marina era pequena. A filha se casando com um homem de família respeitável, garantindo um futuro estável. Felipe Tavares não era a escolha perfeita de Roberto, que desde o início percebera algo instável no rapaz, mas Helena insistira que aquele era o casamento ideal. Felipe Tavares esperava no altar, ao lado do padre e dos padrinhos. Ele era um jovem de 28 anos, com feições angulosas, cabelos castanhos claros penteados para trás e um sorriso que costumava desarmar qualquer resistência feminina. Usava um smoking sob medida, mas suas mãos tremiam levemente. Não era nervosismo comum de noivo, era medo. Um medo visceral de que algo desse errado, de que Vanessa cumprisse suas ameaças dos últimos dias. Ela havia ligado, pela manhã, dizendo que estava cansada de ser escondida. Felipe tentara acalmá-la com promessas vazias, garantindo que após o casamento encontrariam um jeito de ficarem juntos sem escândalos. Mas Vanessa não estava mais disposta a esperar. A voz dela, antes doce e sedutora, soava diferente agora, carregada de algo sombrio que ele não soube interpretar. A música mudou. Era a hora da entrada da noiva. As portas duplas do salão se abriram devagar, revelando Marina ao lado do pai. Ela segurava um buquê de rosas brancas e lírios, com fitilhos de cetim descendo até o chão. O vestido deslizava elegantemente sobre o carpete vermelho enquanto ela caminhava. Os convidados se levantaram, admirando a beleza serena daquela mulher que parecia flutuar em direção ao altar. Marina sentia as pernas tremerem, mas mantinha o sorriso delicado. Seus olhos encontraram os de Felipe, que forçou um sorriso em resposta. Roberto, ao lado da filha, caminhava com passos medidos, como se quisesse prolongar aqueles últimos momentos em que ela ainda era completamente sua. Ele sentia algo estranho no ar, uma tensão que não conseguia nomear. Anos de negociações empresariais haviam-lhe ensinado a ler as pessoas, e Felipe Tavares era um livro aberto para ele. Aquele rapaz estava escondendo algo. Quando chegaram ao altar, Roberto beijou a testa de Marina com ternura e a entregou a Felipe. Por um breve instante, seus olhos se encontraram com os do futuro genro, e Roberto percebeu medo naquele olhar. Não amor, não alegria, mas medo puro. Ele deu mais um passo para trás, relutante, e ocupou seu lugar ao lado da esposa. O padre iniciou a cerimônia com palavras solenes sobre o sacramento do matrimônio, sobre o compromisso eterno entre duas almas que se unem perante Deus e os homens. Marina ouvia cada palavra como se fossem gotas de mel, saboreando a promessa de um futuro ao lado do homem que amava. Ela não percebia que Felipe mal conseguia se concentrar, que seus olhos desviavam constantemente para as portas do salão. Foi então que aconteceu. As portas duplas se abriram com um estrondo que ecoou pelo ambiente inteiro, interrompendo as palavras do padre. O som foi tão violento que alguns convidados gritaram assustados. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Ali estava Vanessa Montenegro, parada como uma visão infernal, trajando aquele vestido vermelho que contrastava brutalmente com a pureza imaculada do ambiente.
Seus cabelos negros esvoaçavam levemente com a corrente de ar e seus olhos fixavam Felipe com uma intensidade que poderia incendiar o salão inteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. O padre paralisou, sem saber como reagir. Marina virou-se lentamente, ainda segurando o buquê, e viu aquela mulher caminhando pelo corredor central com passos decididos. Seus saltos altos batiam no chão de mármore como tambores anunciando uma guerra. Vanessa não tirava os olhos de Felipe. Sua voz rasgou o silêncio como uma lâmina afiada quando ela gritou que aquele homem pertencia a ela, que ele havia passado a noite anterior em seus braços, que prometera amor eterno enquanto deitava ao lado dela. As palavras caíam sobre os convidados como bombas, explodindo a fachada perfeita daquela cerimônia. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela olhou para Felipe, buscando negação, buscando que ele dissesse que aquilo era mentira, que aquela mulher estava louca. Mas Felipe permaneceu imóvel, branco como a cera das velas, incapaz de pronunciar uma palavra sequer. A culpa em seu rosto era confissão suficiente. Vanessa chegou até o altar e agarrou o buquê das mãos de Marina com violência. As flores voaram pelo ar, pétalas brancas se espalhando pelo chão como neve em uma tempestade. Marina tentou segurar o buquê, mas Vanessa era mais forte, impulsionada pela fúria que a consumia. Quando o buquê finalmente se desprendeu, Vanessa o arremessou contra o chão de mármore, e o som das hastes se quebrando ecoou pelo salão. Antes que alguém pudesse reagir, Vanessa ergueu a mão e desferiu um tapa no rosto de Marina com força suficiente para fazer sua cabeça girar para o lado. O som da palma contra a pele foi nítido, cortante, inegável. Marina cambaleou, perdendo o equilíbrio com o impacto. Seus joelhos se dobraram e ela caiu, o vestido de seda formando uma nuvem ao seu redor. Instintivamente, suas mãos protegeram o ventre, seus olhos se arregalaram de terror puro, pensando no bebê, na possibilidade de perder a criança que crescia dentro dela. O impacto da queda reverberou pela alma de todos os presentes. Mulheres gritaram, homens se levantaram de suas cadeiras, celulares foram erguidos automaticamente, capturando cada segundo daquela cena surreal. Helena levou as mãos à boca, sufocada pela própria respiração. Roberto permaneceu sentado, mas seus dedos agarraram os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Felipe, no altar, parecia ter virado estátua. Seus olhos estavam fixos em Marina, caída no chão, protegendo o ventre com as mãos, mas ele não se movia, não gritava, não corria para ajudá-la. Simplesmente ficava ali, paralisado, enquanto a mulher que carregava seu filho jazia no chão, aterrorizada e ferida. Vanessa avançou novamente, pronta para golpear Marina mais uma vez. Sua mão se ergueu no ar, dedos em forma de garra, olhos cegos de raiva. Foi quando 2 seguranças finalmente reagiram, correndo pelo corredor e segurando Vanessa pelos braços antes que ela pudesse completar o movimento. Ela se debateu, gritando, xingando, chamando Marina de interesseira, de aproveitadora, de mulher que usou a gravidez para prender um homem que nunca a amou. No chão, Marina tremia. Lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela murmurava baixinho, palavras de proteção para o bebê, pedindo a Deus que a criança estivesse bem, que aquela queda não tivesse machucado seu filho. Suas mãos acariciavam o ventre em movimentos circulares, como se pudesse acalmar a criança através do toque. Os murmúrios dos convidados cresceram até se tornarem gritos. Algumas mulheres choravam, outras filmavam compulsivamente. Homens faziam ligações, pedindo ambulâncias, advogados, polícia. A cerimônia perfeita havia se transformado em caos absoluto. A música havia parado. O padre recuara até bater contra o altar, sem saber o que fazer. O mundo parecia ter desmoronado em questão de segundos. Mas o que mais chocava, o que mais doía nos corações dos presentes, era a imobilidade de Felipe Tavares. Ele continuava ali, no altar, observando Marina no chão, sem fazer absolutamente nada. Sua passividade era mais gritante que qualquer violência.
Era uma confissão silenciosa de tudo que Vanessa havia dito. Ele não amava Marina. Nunca amou. E naquele momento de teste, quando ela mais precisava dele, quando carregava seu filho e havia sido atacada publicamente, ele escolheu a omissão. Foi quando as portas do salão se abriram pela terceira vez. Ninguém havia notado, mas Roberto Silva não estava mais sentado ao lado da esposa. Ele havia saído discretamente quando os seguranças detiveram Vanessa, caminhando para os fundos do salão. Agora, ele voltava, e sua presença era impossível de ignorar. Roberto Silva não era um homem alto demais, nem particularmente musculoso, mas carregava uma autoridade que fazia todos ao seu redor se curvarem instintivamente. Seus passos eram lentos, medidos, firmes. Os sapatos italianos de couro batiam no chão com um ritmo que cortava através do caos. Seu rosto permanecia neutro, mas seus olhos azuis brilhavam com algo que fazia o sangue gelar nas veias de quem os cruzava. Ele caminhou pelo corredor central sem pressa, ignorando completamente os convidados que se afastavam do caminho. Vanessa, ainda segura pelos seguranças, sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o viu. Havia algo naquele homem que despertava medo primitivo. Roberto chegou até onde Marina estava caída e ajoelhou-se ao lado dela com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la ainda mais. Sua mão grande e calejada tocou o rosto da filha com uma ternura que contrastava violentamente com a frieza em seus olhos. Ele limpou as lágrimas de Marina com o polegar, observando a marca vermelha no rosto dela, onde o tapa havia acertado. Sua voz, quando finalmente saiu, era baixa, mas carregava um peso que fez todos no salão silenciarem instantaneamente para ouvi-la. Quem fez isso com você? Não era uma pergunta. Era uma afirmação que exigia resposta. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela estava em choque demais para falar. Foi uma das madrinhas, Juliana, melhor amiga de Marina desde a infância, quem se adiantou e apontou para Vanessa, explicando o que havia acontecido com voz trêmula. Roberto ergueu-se lentamente, seus olhos encontrando Vanessa pela primeira vez. Ela tentou manter a postura desafiadora, mas algo na expressão daquele homem a fez recuar involuntariamente. Roberto caminhou até ela com a mesma calma controlada, parando a poucos centímetros de distância. Ele a observou de cima a baixo, como se estivesse avaliando algo sem valor. Sua voz continuou baixa quando ele declarou que sua filha havia sido agredida enquanto estava grávida, e que Vanessa permaneceria sob custódia dos seguranças até a chegada das autoridades. Ele não gritou, não ameaçou, simplesmente declarou o que aconteceria, e ninguém no salão duvidou que seria exatamente assim. Vanessa tentou protestar, alegar que tinha direito de estar ali, mas Roberto a silenciou com um único olhar. Em seguida, ele se virou para o altar. Seus olhos encontraram Felipe Tavares, que imediatamente recuou um passo, quase tropeçando nas próprias pernas. Felipe abriu a boca para falar, mas Roberto ergueu uma mão pedindo silêncio. O gesto foi tão autoritário que Felipe obedeceu instantaneamente, fechando a boca como uma criança repreendida. Roberto caminhou até o altar com passos que ressoavam como trovões. Ele parou a apenas 1 metro de Felipe, observando o rapaz com olhos que pareciam enxergar através da alma. Felipe tentou balbuciar uma explicação, dizendo que havia congelado de medo, que não soube como reagir, que estava em choque com a situação. As palavras saíam atropeladas, desesperadas, patéticas. Roberto deixou Felipe terminar. Esperou pacientemente que todas aquelas desculpas vazias se esgotassem. Quando o silêncio finalmente caiu entre eles, Roberto proferiu uma única sentença, em tom tão baixo que apenas Felipe e os mais próximos conseguiram ouvir claramente. Ela estava no chão. E você não fez nada. As palavras caíram sobre Felipe, como uma sentença de morte. Não havia como rebatê-las. Não havia explicação possível. Era a verdade crua e inegável. Marina havia sido atacada, estava grávida, havia caído, e Felipe permanecera imóvel no altar, sem mover um músculo sequer para protegê-la. Felipe tentou falar novamente, implorou por perdão, alegou que ainda amava Marina, que aquilo com Vanessa não significava nada,
que estava confuso, que cometeu um erro. Mas Roberto o cortou com um gesto firme da mão. Ele declarou com voz que não admitia contestação que Felipe não mais teria acesso a Marina nem ao bebê que ela carregava. O compromisso estava dissolvido. A cerimônia havia terminado. Não haveria casamento. A vergonha cobriu Felipe como um manto pesado. Ele olhou ao redor, vendo os rostos dos convidados, a maioria agora gravando ou fotografando. Viu o desprezo nos olhos de pessoas que minutos atrás o cumprimentavam com sorrisos cordiais. Viu a decepção nos rostos dos próprios pais, sentados na primeira fileira do outro lado, incapazes de defendê-lo porque não havia defesa possível. Roberto voltou até Marina, ajudando-a a se levantar com cuidado. Ela estava pálida, ainda trêmula, mas se apoiou no pai e permitiu que ele a conduzisse para fora do salão. Helena o seguiu imediatamente, pegando a bolsa e o celular. A saída deles foi silenciosa, dignificada apesar do caos. Roberto mantinha o braço firme ao redor dos ombros da filha, protegendo-a dos olhares curiosos. Do lado de fora, uma ambulância já esperava, chamada por um dos convidados mais rápidos. Os paramédicos ajudaram Marina a se deitar na maca com cuidado, verificando seus sinais vitais imediatamente. Helena entrou na ambulância com a filha, segurando sua mão, enquanto lágrimas finalmente rolavam livremente por seu rosto. Roberto ficou do lado de fora apenas o tempo necessário para dar instruções aos seguranças sobre Vanessa, garantindo que ela não fosse liberada até a chegada da polícia. Dentro do salão, o caos continuava. Os convidados se agrupavam em pequenos círculos, comentando, especulando, julgando. Os celulares continuavam erguidos, capturando cada ângulo possível. Os vídeos já começavam a circular nas redes sociais antes mesmo que a ambulância deixasse o estacionamento. Felipe permanecia no altar, sozinho, abandonado até pelos próprios padrinhos. A vergonha o consumia por dentro. Vanessa, ainda segura pelos seguranças, finalmente começou a compreender a magnitude do que havia feito. A adrenalina da raiva estava passando, substituída por algo gelado e pesado que se instalava em seu peito. Ela olhou ao redor, vendo os olhares de repulsa, as câmeras apontadas para ela. Sua vida, assim como a cerimônia, havia desmoronado completamente. A sirene da ambulância cortou o ar da noite carioca enquanto o veículo seguia em direção ao Hospital Copa-d'Or, um dos mais renomados da cidade. Marina estava deitada na maca, os olhos fechados, as mãos ainda protegendo o ventre. Helena segurava a outra mão da filha, sussurrando palavras de conforto que pareciam insuficientes diante da magnitude daquele trauma. Dentro da ambulância, um dos paramédicos verificava a pressão arterial de Marina, preocupado com os números, elevados. O choque emocional, combinado com a queda e a gravidez, criava um quadro delicado que exigia atenção imediata. Ele explicou a Helena que fariam todos os exames necessários para garantir que o bebê estava bem, que Marina estava em boas mãos. Roberto seguia logo atrás em seu carro, dirigindo com mandíbula cerrada e olhos fixos na estrada. Suas mãos agarravam o volante com força, os nós dos dedos brancos. A raiva fervia dentro dele, mas era uma raiva controlada, fria, calculada. Ele já estava mentalmente planejando os próximos passos. Vanessa Montenegro seria processada. Felipe Tavares nunca mais chegaria perto de sua filha. E qualquer pessoa que ousasse questionar a dignidade de Marina teria que responder a ele pessoalmente. O carro cortava o trânsito noturno do Rio de Janeiro, passando pela orla de Copacabana iluminada, onde turistas e moradores aproveitavam a noite sem fazer ideia do drama que se desenrolava a poucos quarteirões dali. Roberto pensava em como a vida podia mudar tão rapidamente. Horas atrás, ele estava ajustando a gravata para caminhar com a filha até o altar. Agora, corria atrás de uma ambulância, temendo pelo bem-estar dela e do neto que ainda nem havia nascido. No Hospital Copa-d'Or, a equipe médica já estava preparada para receber Marina. Uma médica obstetra de plantão, doutora Carla Mendes, aguardava na entrada da emergência com uma equipe completa. Assim que a ambulância chegou,
Marina foi rapidamente transferida para uma maca hospitalar e levada para uma sala de exames. Helena a acompanhou, recusando-se a largar a mão da filha por um segundo sequer. Doutora Carla, uma mulher de 40 anos com olhos gentis e voz calma, examinou Marina com cuidado. Ela fez perguntas sobre a queda, sobre onde Marina havia sentido dor, sobre qualquer sangramento. Marina respondia com voz fraca, ainda em estado de choque. A médica ordenou uma série de exames, incluindo ultrassom para verificar o bebê, além de raio-x para descartar fraturas. Roberto chegou minutos depois, praticamente correndo pelos corredores do hospital até encontrar Helena na sala de espera. Ela se jogou em seus braços, finalmente permitindo que o desespero a dominasse. Roberto a abraçou com força, mas seus olhos permaneciam secos, vigilantes. Ele não podia se permitir quebrar agora. Marina precisava que ele fosse forte. Doutora Carla saiu da sala de exames após o que pareceram horas, mas eram apenas 40 minutos. Seu rosto era sério quando ela se aproximou do casal Silva. Ela explicou que Marina havia sofrido um trauma físico e emocional significativo, mas que os primeiros exames mostravam que o bebê estava estável. O coração do feto batia com força e regularidade. No entanto, havia risco de complicações futuras devido ao choque e à queda. Marina precisaria de repouso absoluto nas próximas semanas e acompanhamento médico constante. Helena chorou de alívio ao ouvir que o bebê estava bem. Roberto, por sua vez, fez mais perguntas práticas sobre os cuidados necessários, sobre quais sinais observar, sobre quando Marina poderia ter alta. A médica explicou que preferiam manter Marina internada por pelo menos 48 horas para observação, garantindo que não haveria complicações tardias. Roberto concordou imediatamente. Dinheiro não era problema. Marina teria o melhor quarto do hospital, a melhor equipe, tudo o que fosse necessário. Ele deu instruções claras à administração sobre quem poderia e não poderia visitar a filha. O nome de Felipe Tavares estava no topo da lista de proibições. Roberto foi inflexível neste ponto. Aquele homem havia perdido qualquer direito sobre Marina. Enquanto isso, de volta ao Copacabana Palace, a polícia finalmente chegara. 2 oficiais entrevistavam testemunhas e coletavam depoimentos. Vanessa Montenegro foi formalmente detida sob acusação de agressão. Ela tentou argumentar, alegar que estava defendendo seu relacionamento, mas os vídeos gravados por dezenas de convidados não deixavam margem para interpretação. Ela havia agredido uma mulher grávida publicamente. Felipe ainda estava no salão, sentado em uma das cadeiras da primeira fileira, a cabeça entre as mãos. Seus pais haviam ido embora, envergonhados demais para permanecer. Os poucos amigos que restavam tentaram consolá-lo, mas não havia consolo possível. Ele havia destruído tudo. Perdeu Marina, perdeu o filho, perdeu sua reputação. E o pior de tudo era saber que merecia cada grama daquele sofrimento. Nas redes sociais, os vídeos da agressão já tinham milhões de visualizações. As pessoas comentavam furiosamente, condenando Felipe por sua omissão. Ele se tornara símbolo de covardia, de traição, de tudo que um homem não deveria ser. Blogueiros criavam matérias com títulos sensacionalistas. Páginas de fofoca compartilhavam cada detalhe. O nome dele estava arruinado. No hospital, Marina finalmente conseguiu dormir após receberem autorização médica para aplicar um sedativo leve. Ela repousava em uma cama confortável do quarto privativo, monitorada por equipamentos que registravam cada batimento cardíaco do bebê. O som rítmico e constante era reconfortante para Helena, que se recusava a sair do lado da filha. Roberto ocupou uma poltrona ao lado da janela, observando as luzes da cidade através do vidro. Ele não dormira, não comeria, não faria nada além de vigiar até ter certeza absoluta de que Marina estava segura. Seus pensamentos eram uma mistura de raiva, tristeza e um amor paternal tão intenso que chegava a doer fisicamente no peito. Ele pensava em todas as vezes que Marina chegava em casa, falando sobre Felipe, os olhos brilhando de paixão. Roberto nunca confiara completamente naquele rapaz,
mas se calara para não magoar a filha. Agora, se arrependia amargamente. Deveria ter falado mais alto. Deveria ter investigado mais a fundo. Deveria ter protegido Marina dessa dor terrível. Mas agora era tarde para arrependimentos. O que importava era o futuro. Marina se recuperaria. O bebê nasceria saudável, e Roberto garantiria que nada nem ninguém jamais machucasse sua filha novamente. Mesmo que isso significasse afastar qualquer pessoa que ele considerasse uma ameaça. Mesmo que isso significasse reconstruir a vida de Marina do zero. Enquanto a cidade dormia lá fora, Roberto Silva fazia um juramento silencioso. Protegeria Marina e seu neto com tudo que tinha, e qualquer um que ousasse ameaçá-los descobriria que havia consequências terríveis ao cruzar Roberto Silva. A noite do casamento havia terminado em tragédia, mas aquilo era apenas o começo de uma nova história. Uma história de superação, de força e de um amor paternal inabalável. O amanhecer chegou ao Rio de Janeiro, trazendo uma luz dourada que invadiu o quarto do hospital através das cortinas entreabertas. Marina despertou lentamente, ainda sob o efeito residual do sedativo. Por alguns segundos abençoados, ela não se lembrou de nada. Então, como uma onda esmagadora, a memória retornou. O vestido de noiva, o altar, Vanessa surgindo como um pesadelo vermelho, o tapa, a queda, a omissão de Felipe. Suas mãos voaram instintivamente para o ventre, e ela sentiu um alívio momentâneo ao perceber que estava em uma cama hospitalar, conectada a monitores que emitiam bips rítmicos e reconfortantes. O som do coração do bebê ecoava pelo quarto, confirmando que a vida dentro dela continuava pulsando com força. Helena estava adormecida em uma poltrona ao lado da cama, a cabeça inclinada em um ângulo desconfortável, ainda usando o vestido azul marinho do dia anterior, agora amarrotado. Roberto havia saído há poucas horas para resolver questões urgentes, mas prometera voltar logo. Marina observou a mãe, dormindo, e sentiu uma onda de ternura misturada com culpa. Helena sonhava com aquele casamento há tanto tempo, planejara cada detalhe com amor e dedicação, e Marina sentia como se tivesse destruído tudo. Mas então, a raiva começou a substituir a culpa. Ela não havia feito nada de errado. Não havia convidado Vanessa para invadir o salão. Não havia escolhido ser traída por Felipe. Não havia decidido ser atacada enquanto carregava um filho. Marina respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar novamente. A porta do quarto se abriu suavemente e a doutora Carla Mendes entrou, acompanhada por uma enfermeira. Ela sorriu ao ver Marina acordada e se aproximou da cama com passos silenciosos para não despertar Helena. Verificou os monitores, fez algumas anotações na prancheta e então se sentou na beirada da cama. Como você está se sentindo, Marina? A voz da médica era gentil, mas profissional. Marina considerou a pergunta. Como estava se sentindo? Traída, humilhada, furiosa, assustada, mas, acima de tudo, determinada a proteger seu bebê de todo aquele caos. Ela respondeu que estava melhor, que a dor havia passado, mas que sentia um vazio estranho no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Doutora Carla assentiu com compreensão. Ela explicou que o corpo de Marina havia sofrido um trauma físico, mas que a mente também precisava de tempo para processar tudo. Recomendou acompanhamento psicológico e garantiu que o hospital oferecia suporte completo. Quanto ao bebê, os exames da manhã confirmavam que estava tudo estável, mas Marina precisaria seguir rigorosamente as recomendações de repouso. Helena despertou com o som das vozes e imediatamente se levantou, aproximando-se da filha com olhos inchados de tanto chorar. Ela segurou a mão de Marina e sussurrou desculpas, como se tivesse alguma culpa por aquilo tudo. Marina apertou a mão da mãe de volta, tentando transmitir que não havia o que desculpar. Após a médica sair, as duas mulheres ficaram em silêncio por alguns minutos. Foi Helena quem finalmente quebrou aquele momento, dizendo que precisavam conversar sobre o que aconteceria agora. O casamento estava cancelado, isso era certo, mas havia questões práticas a resolver. O bebê.
Os direitos paternos de Felipe, a situação legal com Vanessa, as consequências sociais de tudo aquilo. Marina ouviu a mãe enumerar cada problema e sentiu a ansiedade crescer em seu peito. Ela não queria pensar em Felipe naquele momento. Não queria imaginar Vanessa. Só queria ficar ali, naquela bolha protetora do hospital, com o som do coração do bebê a lembrando que havia algo puro e bom em meio a toda aquela destruição. Mas Helena insistiu. Elas precisavam tomar decisões enquanto Roberto ainda não estava presente, porque ele tomaria todas as decisões por elas se pudessem. E por mais que o amor paternal dele fosse incondicional, Marina precisava ter voz ativa no próprio futuro. Helena surpreendeu a filha com aquelas palavras. Ela esperava que a mãe simplesmente concordasse com tudo que Roberto decidisse. Marina perguntou o que Helena achava que deveria ser feito. A mãe suspirou profundamente antes de responder. Disse que Felipe havia se mostrado exatamente como era, um homem fraco, incapaz de assumir responsabilidades ou proteger quem amava. Mas ele ainda era o pai biológico do bebê, e isso traria complicações legais. Quanto a Vanessa, Helena acreditava que ela deveria responder pelos atos, mas que processos judiciais também traziam exposição pública adicional. "O que você quer, Marina?" Helena perguntou diretamente. "Não o que seu pai quer, não o que a sociedade espera. O que você quer para você e para seu filho." Marina fechou os olhos pensando. O que ela queria era voltar no tempo e nunca ter conhecido Felipe Tavares. Queria ter ouvido os alertas discretos que o pai sempre dava. Queria ter confiado mais nos próprios instintos que diziam que algo estava errado no comportamento de Felipe nos últimos meses. Mas não podia voltar no tempo. Só podia seguir em frente. Ela abriu os olhos e disse à mãe que queria criar seu filho longe de Felipe. Não queria que aquele homem tivesse qualquer participação na vida da criança. Ele não merecia. E quanto a Vanessa, Marina queria que ela pagasse pelo que fez, mas não através da exposição de um julgamento público. Já havia sofrimento suficiente sendo exibido nas redes sociais. Helena assentiu lentamente. Eram decisões difíceis e teriam que conversar com Roberto, mas ela apoiaria Marina em qualquer caminho que escolhesse seguir. Mãe e filha se abraçaram, e pela primeira vez desde o desastre do dia anterior, Marina sentiu uma pequena centelha de esperança acender dentro dela. Roberto retornou ao hospital por volta das 10 da manhã, trazendo consigo roupas limpas para Marina e Helena, além de uma sacola com alimentos caseiros preparados pela cozinheira da família. Ele também trazia notícias do mundo exterior, e nenhuma delas era particularmente boa. Os vídeos da agressão haviam se tornado virais durante a noite. Milhões de pessoas assistiram, comentaram, julgaram. O nome da família Silva estava em todos os portais de notícias, blogs de fofoca e programas de televisão matinais. Alguns veículos tratavam Marina com simpatia, retratando-a como vítima de uma situação terrível. Outros especulavam sobre os motivos que levaram Felipe a trair, insinuando que talvez Marina não fosse mulher suficiente para segurá-lo. Roberto estava visivelmente furioso com as especulações. Ele já havia instruído os advogados da família a enviarem notificações para os veículos mais ofensivos, ameaçando processos por difamação. Marina pediu que ele não fizesse aquilo, que apenas daria mais atenção ao caso. Ela preferia deixar a poeira abaixar naturalmente. Roberto não concordava, mas respeitou o pedido da filha. Em vez disso, focou em questões mais práticas. Vanessa Montenegro estava sob custódia policial e seria processada. Felipe Tavares estava sendo pressionado pela própria família a se retratar publicamente, mas até o momento permanecia em silêncio, escondido em algum lugar. A cerimônia desfeita havia gerado prejuízos financeiros significativos, mas Roberto não se importava com dinheiro. Importava-se apenas com a recuperação de Marina. A conversa foi interrompida pela chegada de Juliana, a melhor amiga de Marina desde a adolescência. Juliana era uma mulher de 26 anos, alta e magra, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e olhos expressivos que agora estavam vermelhos de tanto chorar. Ela trouxera flores frescas e uma caixa de chocolates, mas foi direto abraçar a amiga na cama,
pedindo desculpas repetidas vezes por não ter impedido Vanessa de chegar até Marina. Marina garantiu que não havia nada que Juliana pudesse ter feito. Tudo aconteceu rápido demais. Juliana então se sentou na cama e começou a contar o que havia acontecido após Marina sair numa ambulância. O caos que se instalou. Os convidados saindo em grupos, comentando. Os pais de Felipe levando o filho embora. As redes sociais explodindo. Juliana havia passado a noite respondendo mensagens, defendendo a amiga, bloqueando pessoas mal intencionadas. Ela também contou que recebera diversas ligações de Felipe durante a madrugada. Ele implorava para falar com Marina, alegava que podia explicar tudo, que amava Marina e queria uma chance de se redimir. Juliana havia bloqueado o número dele após a 10ª ligação. Ela perguntou a Marina se a amiga queria ouvir o que Felipe tinha a dizer. Marina respondeu com firmeza que não. Não havia explicação possível que justificasse o comportamento dele. Felipe havia traído a confiança dela, mentido repetidamente, mantido um relacionamento paralelo enquanto planejavam um futuro juntos. E quando chegou o momento crucial, quando ela foi atacada e precisou de proteção, ele simplesmente ficou parado. Isso dizia tudo que Marina precisava saber sobre quem Felipe realmente era. Roberto ouvia a filha falar com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque ela estava mostrando força em um momento devastador. Tristeza porque nenhum pai deveria ver a filha passar por tamanha dor. Ele colocou a mão no ombro de Marina e disse que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse. Os dias seguintes no hospital transcorreram em uma rotina de exames, visitas controladas e muito descanso. Marina recebeu flores e mensagens de apoio de pessoas próximas, mas recusou qualquer visita além da família imediata e de Juliana. Ela não estava pronta para enfrentar o mundo exterior, para lidar com olhares de pena ou curiosidade mórbida. Doutora Carla visitava Marina 3 vezes ao dia, monitorando tanto a saúde física quanto emocional dela. Ela sugeriu que Marina começasse a falar com uma psicóloga especializada em trauma, e Marina concordou relutantemente. A primeira sessão aconteceu no próprio quarto do hospital. Uma conversa inicial onde a psicóloga simplesmente ouviu Marina desabafar sobre tudo o que havia acontecido. Foi libertador falar com alguém que não tinha ligação emocional com a situação. Alguém que não a julgaria ou tentaria dizer o que era melhor fazer. A psicóloga validou os sentimentos de Marina, explicou que raiva, tristeza, confusão e até mesmo alívio eram reações normais ao trauma que ela havia sofrido. O importante era processar cada emoção no seu próprio tempo, sem pressa, sem pressão externa. No 3º dia de internação, Roberto trouxe notícias que ele havia tentado evitar compartilhar, mas que Marina merecia saber. Felipe havia dado uma entrevista a um programa de televisão popular tentando explicar sua versão dos fatos. A entrevista seria ao ar naquela noite e Roberto queria saber se Marina desejava assistir ou se preferia que ele e Helena resumissem o conteúdo depois. Marina pensou por um longo momento. Parte dela não queria dar a Felipe a satisfação de sua atenção. Outra parte sentia que precisava ouvir o que ele tinha a dizer, mesmo que fossem apenas mentiras ou desculpas esfarrapadas. No final, ela decidiu assistir. Precisava dessa dose de realidade para fechar definitivamente aquele capítulo da vida. À noite, Roberto ligou a televisão do quarto no canal correto. Helena segurou a mão de Marina enquanto a vinheta do programa começava. O apresentador, um homem de meia idade conhecido por entrevistas polêmicas, introduziu Felipe com uma mistura de sensacionalismo e falsa empatia. Felipe apareceu na tela usando uma camisa branca simples, sem gravata, com os cabelos despenteados de propósito para parecer vulnerável. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado recentemente. Marina sentiu o estômago revirar ao vê-lo, mas forçou-se a continuar assistindo. O apresentador começou com perguntas diretas. Por que Felipe havia traído Marina? Por que manteve um relacionamento com Vanessa Montenegro enquanto estava noivo? Por que não reagiu quando Marina foi atacada? Felipe respondeu com uma voz hesitante, pausando dramaticamente entre as frases,
como se estivesse lutando com as emoções. Ele alegou que conheceu Vanessa anos antes de Marina, que eles tinham uma história complicada que nunca foi completamente resolvida. Quando começou a namorar Marina, tentou terminar com Vanessa, mas ela se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Continuou procurando Felipe, aparecendo em lugares onde ele estaria, criando situações onde se encontrariam acidentalmente. Felipe admitiu que foi fraco, que cedeu às investidas de Vanessa algumas vezes, porque ela o fazia sentir importante, desejado de uma forma que ele não sentia com Marina. Disse que Marina era perfeita demais, que a pressão de estar com alguém tão acima dele o sufocava. Com Vanessa, podia ser imperfeito, falho, humano. Marina apertou a mão da mãe com força, sentindo a raiva ferver dentro dela. Felipe estava tentando jogar a culpa nela por ser perfeita demais, como se ser uma boa pessoa fosse um defeito que justificasse traição. O apresentador então perguntou sobre a reação de Felipe durante a agressão, ou, melhor, sobre a falta de reação. Por que ele não defendeu Marina quando Vanessa a atacou? Felipe baixou a cabeça e suas mãos tremeram visivelmente. Ele disse que entrou em choque, que seu cérebro simplesmente desligou diante daquela cena surreal. Alegou que nunca imaginou que Vanessa fosse capaz de violência física, que estava processando a presença dela no salão quando tudo aconteceu rápido demais. Roberto soltou um som de desdém. Mesmo em uma entrevista planejada, com tempo para elaborar desculpas, Felipe não conseguia ser convincente. Suas justificativas soavam vazias, egoístas, patéticas. O apresentador continuou pressionando. E quanto ao bebê? Felipe ainda queria fazer parte da vida da criança. Esta pergunta fez Felipe erguer a cabeça e olhar diretamente para a câmera, como se estivesse falando diretamente com Marina. Ele disse que sim, que queria ser pai, que mesmo tendo falhado como companheiro, não falharia como pai. Pedia a Marina que ao menos lhe desse essa chance. Marina desligou a televisão antes que a entrevista terminasse. Ela não conseguia assistir mais. Ver Felipe tentando se redimir publicamente, usando a paternidade como última cartada para recuperar alguma relevância na vida dela, era insuportável. Helena abraçou a filha enquanto ela finalmente permitia que as lágrimas caíssem livremente. Roberto saiu do quarto sem dizer palavra. Helena sabia que o marido estava furioso, provavelmente planejando alguma forma de resposta à entrevista de Felipe. Ela deixou que ele fosse. Naquele momento, sua prioridade era consolar a filha. Marina chorou por muito tempo, liberando toda a dor que havia segurado desde o dia do casamento frustrado. Chorou pela traição, pela humilhação pública, pela violência que sofreu, pela inocência perdida, pela família que sonhara construir e que agora nunca existiria. Chorou até não haver mais lágrimas, até seu corpo estar exausto de tanta emoção. Quando finalmente se acalmou, ela disse algo à mãe que surpreendeu Helena. Disse que não queria impedir Felipe de conhecer o filho, não por ele, mas pela criança. Todo filho merecia ter a oportunidade de conhecer o pai, mesmo que esse pai fosse falho e fraco. Mas Felipe teria que provar que mudou, que cresceu, que aprendeu com seus erros, e isso levaria tempo, muito tempo. Helena concordou que era uma decisão madura e generosa, especialmente considerando as circunstâncias. Ela perguntou se Marina tinha certeza, se não estava sendo bondosa demais. Marina respondeu que não estava fazendo por bondade. Estava fazendo porque não queria que seu filho crescesse com a ausência do pai, pesando sobre ele como pesou sobre tantas outras crianças. Se Felipe escolhesse não estar presente ou se mostrasse indigno, a responsabilidade seria dele. Roberto retornou ao quarto após algumas horas, mais calmo. Ele havia conversado com os advogados e decidido que não responderiam à entrevista de Felipe publicamente. Qualquer resposta apenas prolongaria a exposição midiática. Em vez disso, focariam em resolver as questões legais discretamente. Quanto aos direitos paternos de Felipe, Roberto disse que respeitaria a decisão de Marina, mas que estabeleceriam condições rígidas para qualquer contato com a criança. Os dias seguintes
foram de recuperação lenta, mas constante. Marina recebeu alta do hospital com uma lista extensa de recomendações médicas e a promessa de que retornaria para consultas semanais. Roberto contratou enfermeiras particulares para acompanhar a filha em casa, além de aumentar a segurança da residência. Ele não confiava que Vanessa não tentaria algo novamente, mesmo que estivesse respondendo criminalmente. A mansão dos Silva ficava em um condomínio fechado no Alto Leblon, com vista para o mar e segurança 24 horas. Era uma casa ampla, com jardins bem cuidados e uma atmosfera de paz que contrastava completamente com o caos dos últimos dias. Marina se instalou em seu antigo quarto, que Helena havia mantido exatamente como era antes dela se mudar com Felipe. Ver aquele quarto trouxe uma onda de nostalgia para Marina. As paredes em tom pastel, a estante cheia de livros que ela adorava na adolescência, os porta-retratos com fotos de família mais felizes. Era como voltar a uma versão mais simples de si mesma, antes de conhecer Felipe, antes da gravidez, antes de tudo desmoronar. Juliana visitava Marina diariamente, trazendo novidades do mundo exterior que Marina não estava pronta para enfrentar pessoalmente. Os vídeos da agressão continuavam circulando, mas a atenção pública estava gradualmente diminuindo conforme outros escândalos surgiam. Vanessa permanecia sob custódia, aguardando o julgamento. Felipe havia sumido da vida pública após a entrevista desastrosa. Uma tarde, cerca de 2 semanas após a alta hospitalar, Marina estava sentada no jardim da casa, lendo um livro sobre maternidade que Juliana havia trazido. O som das ondas do mar ao longe e o canto dos pássaros criavam uma trilha sonora relaxante. Ela acariciava o ventre distraidamente, conversando mentalmente com o bebê que crescia dentro dela. Foi quando seu celular tocou. Um número desconhecido. Marina hesitou antes de atender, mas algo a fez aceitar a chamada. A voz do outro lado era feminina, madura, carregada de emoção contida. Era Beatriz Tavares, a mãe de Felipe. Marina quase desligou imediatamente, mas Beatriz falou rápido, implorando apenas alguns minutos de conversa. Disse que não estava ligando para defender o filho, mas para pedir desculpas pessoalmente pelo sofrimento que ele causou. Como mãe, Beatriz se sentia responsável por não ter educado Felipe melhor, por não ter ensinado valores que o impedissem de agir daquela forma covarde. Marina ouviu em silêncio enquanto Beatriz falava. A mulher mais velha disse que entendia se Marina não quisesse mais contato com a família Tavares, mas que gostaria de poder conhecer o neto quando nascesse. Não como avó com direitos, mas como alguém que amaria aquela criança incondicionalmente e poderia oferecer suporte se Marina permitisse. A sinceridade na voz de Beatriz tocou Marina de forma inesperada. Ela percebeu que Beatriz não era como Felipe. Era uma mulher de caráter que estava genuinamente envergonhada pelo filho. Marina respondeu com gentileza, mas firmeza que precisava de tempo. Não estava pronta para tomar decisões sobre quem faria parte da vida do bebê. Mas prometeu considerar o pedido de Beatriz quando se sentisse mais forte. Beatriz agradeceu emocionada e desligou. Marina ficou olhando para o celular por um longo tempo, pensando em como a vida era complicada. Beatriz não tinha culpa pelos atos do filho, assim como o bebê que Marina carregava não teria culpa pelos erros do pai. Era injusto punir pessoas inocentes pelos crimes de outros. Naquela noite, durante o jantar em família, Marina compartilhou a ligação de Beatriz com os pais. Roberto ficou visivelmente desconfortável com a ideia de qualquer contato com a família Tavares, mas Helena surpreendentemente defendeu que Marina deveria manter a mente aberta. O bebê merecia ter avós paternos se eles fossem pessoas decentes, e Beatriz sempre parecera uma mulher de bom coração. A discussão continuou civilizadamente, cada um apresentando argumentos válidos. No final, concordaram que Marina tomaria a decisão final quando se sentisse pronta e que tanto Roberto quanto Helena respeitariam essa decisão, mesmo que discordassem. Após o jantar, Marina subiu para seu quarto e ficou na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O ar fresco da noite carregava o cheiro do mar
e ela respirou fundo, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez conseguisse superar tudo aquilo. Não seria fácil. Haveria dias ruins. Haveria momentos de dor intensa. Mas ela sobreviveria. Colocou a mão sobre o ventre e sussurrou uma promessa para o bebê. Prometeu que seria a melhor mãe possível, que protegeria aquela criança de qualquer mal, que construiria uma vida cheia de amor e segurança. Prometeu que nunca permitiria que o filho sentisse as consequências dos erros dos pais. E prometeu a si mesma que se tornaria mais forte, não apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Marina Silva estava começando a reconstruir sua vida dos escombros, e dessa vez construiria com fundações mais sólidas, baseadas em sua própria força, e não na dependência de um homem que nunca mereceu seu amor. O futuro ainda era incerto e assustador, mas pela primeira vez desde o desastre no altar, Marina sentia uma centelha de esperança acender dentro dela. E essa esperança era tudo o que ela precisava para dar o próximo passo. 3 meses haviam se passado desde o dia do casamento frustrado. O verão carioca dava lugar a um outono ameno, com temperaturas mais suaves e um céu que alternava entre azul profundo e nuvens dispersas. Marina estava em sua 28ª semana de gravidez e a barriga agora era impossível de esconder. Ela havia se adaptado a uma nova rotina, focada em cuidar de si mesma e do bebê, enquanto lentamente reconstruía sua identidade. A casa dos Silva havia se tornado um santuário seguro para Marina. Ela raramente saía, exceto para consultas médicas ou caminhadas curtas no jardim do condomínio. Roberto havia contratado uma personal trainer especializada em gestantes, que vinha 3 vezes por semana para orientar exercícios leves que ajudavam Marina a manter a saúde física e mental. Helena, por sua vez, havia se dedicado completamente a preparar o enxoval do bebê, transformando um dos quartos da mansão em um berçário digno de revista. Marina passava boa parte dos dias lendo livros sobre maternidade, romances que a transportavam para mundos diferentes, biografias de mulheres fortes que superaram adversidades. A leitura havia se tornado sua fuga, seu refúgio contra os pensamentos intrusivos que ainda a visitavam nas madrugadas, lembrando do tapa de Vanessa, da omissão de Felipe, da humilhação pública. As sessões com a psicóloga continuavam 2 vezes por semana. Doutora Renata Costa era uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos que transmitiam compaixão genuína. Ela havia ajudado Marina a processar o trauma de forma saudável, a entender que sentir raiva não a tornava uma pessoa ruim, que chorar não era sinal de fraqueza, que reconstruir levaria tempo e isso era perfeitamente normal. Uma das revelações mais importantes que Marina teve durante a terapia foi perceber que seu relacionamento com Felipe sempre teve sinais de alerta que ela escolheu ignorar. Às vezes, em que ele cancelava compromissos de última hora sem explicações convincentes. Os momentos em que parecia distante mesmo estando presente. As ocasiões em que ela sentia no fundo da alma que algo estava errado, mas forçava-se a acreditar nas desculpas dele. Marina percebeu que havia se tornado uma versão menor de si mesma para caber nos moldes que Felipe esperava. Havia deixado de lado ambições profissionais para ser a noiva perfeita, a futura esposa dedicada. Antes de conhecê-lo, ela trabalhava na construtora do pai, aprendendo o negócio com entusiasmo e mostrando talento real para a gestão de projetos. Mas Felipe havia sugerido sutilmente que mulheres grávidas não deveriam se estressar com o trabalho, que ela deveria focar em ser mãe. Agora, com a clareza que só vem após o distanciamento, Marina via como havia sido manipulada gentilmente para se tornar dependente. Felipe queria uma esposa troféu, não uma parceira de verdade. E ela, cega de amor e empolgada com a gravidez, havia aceitado esse papel sem questionar. Mas aqueles dias haviam acabado. Marina estava redescobrindo quem era sem Felipe, e estava gostando muito mais dessa versão de si mesma. Uma tarde chuvosa de abril, Marina estava na biblioteca da casa, folheando álbuns de fotos antigas, quando Helena entrou com uma expressão preocupada. Ela trazia um envelope pardo nas mãos,
e Marina soube imediatamente que eram notícias relacionadas aos processos legais. Helena se sentou ao lado da filha e explicou que os advogados haviam recebido uma petição de Felipe, solicitando formalmente direitos de visitação após o nascimento do bebê. O documento estava bem elaborado, com argumentos sobre a importância da presença paterna e referências a precedentes legais. Os advogados de Felipe alegavam que ele havia demonstrado arrependimento genuíno e estava buscando ajuda terapêutica para lidar com suas falhas de caráter. Marina leu o documento cuidadosamente, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Parte dela ainda sentia raiva e queria negar completamente qualquer acesso de Felipe ao bebê. Outra parte, a que havia amadurecido nos últimos meses, entendia que a criança merecia ter a oportunidade de conhecer o pai, independentemente dos erros dele como companheiro. Helena observava a filha processar a informação, pronta para apoiá-la em qualquer decisão. Marina finalmente colocou o documento de lado e disse que queria responder, mas com condições muito claras. Felipe poderia ter visitação supervisionada após o nascimento, mas apenas se cumprisse requisitos específicos. Terapia consistente com comprovação mensal. Testes toxicológicos regulares. Nenhum contato com Vanessa Montenegro. E, acima de tudo, qualquer sinal de que ele não estava levando a paternidade a sério resultaria em suspensão imediata das visitas. Helena ficou surpresa com a maturidade da resposta. Ela esperava que Marina simplesmente negasse tudo com raiva. Mas a filha havia crescido significativamente naqueles 3 meses. Não era mais a jovem ingênua que caminhava pelo altar. Era uma mulher forte, preparando-se para ser mãe, tomando decisões difíceis com clareza e propósito. Roberto, quando informado da decisão de Marina, expressou preocupações válidas. Ele não confiava em Felipe e temia que o rapaz machucasse Marina novamente, dessa vez usando o filho como ferramenta. Mas Marina garantiu ao pai que estava preparada para estabelecer limites firmes. Felipe não teria poder sobre ela nunca mais. Ele seria apenas o pai biológico da criança, nada além disso. Os advogados elaboraram uma resposta detalhada à petição de Felipe, estabelecendo todas as condições que Marina havia determinado. A bola estava agora na quadra dele. Se realmente queria ser pai, teria que provar através de ações consistentes, não apenas palavras bonitas. Enquanto aguardava a resposta de Felipe, Marina começou a pensar seriamente sobre seu futuro profissional. A gravidez não duraria para sempre, e ela não queria ser apenas a herdeira da fortuna da família, vivendo sem propósito além da maternidade. Ela amaria ser mãe, disso não tinha dúvida, mas também precisava de identidade própria, de realizações que fossem exclusivamente suas. Roberto sempre quis que Marina assumisse papel de liderança na construtora familiar. Ela havia estudado administração de empresas na PUC-Rio, com ênfase em gestão de projetos, e mostrava aptidão natural para o ramo. Antes de Felipe, ela trabalhava no departamento de planejamento estratégico, ajudando a analisar viabilidade de novos empreendimentos. Uma manhã, Marina procurou o pai em seu escritório em casa, onde Roberto trabalhava remotamente alguns dias por semana. Ela disse que queria voltar a trabalhar na construtora após o período de licença maternidade, não em uma posição simbólica, mas em uma função real, onde pudesse contribuir e crescer profissionalmente. Roberto ficou visivelmente emocionado com o pedido. Ele havia temido que a experiência traumática fizesse Marina se fechar para o mundo, tornando-se reclusa e dependente. Mas ali estava sua filha, demonstrando força e ambição, querendo construir algo próprio. Ele garantiu que haveria um cargo esperando por ela, com responsabilidades reais e oportunidades de aprendizado. Pai e filha passaram as próximas horas conversando sobre projetos futuros da empresa, discutindo ideias que Marina havia desenvolvido durante os meses em casa. Ela havia estudado tendências de sustentabilidade na construção civil e acreditava que a construtora Silva poderia se destacar investindo em tecnologias verdes. Roberto ouviu com atenção, impressionado com o nível de pesquisa que ela havia feito. Aquela conversa
marcou um ponto de virada para Marina. Ela percebeu que havia vida além do trauma, além da gravidez, além de ser ex-noiva de Felipe Tavares. Havia uma mulher forte e capaz que estava apenas começando a descobrir seu potencial verdadeiro. Juliana continuava sendo presença constante na vida de Marina. As duas amigas passavam tardes inteiras conversando sobre tudo e nada, desde fofocas triviais até discussões profundas sobre o sentido da vida. Foi durante uma dessas conversas que Juliana revelou algo que havia guardado por semanas, esperando o momento certo. Ela havia encontrado Vanessa Montenegro casualmente em um café em Ipanema. Vanessa estava visivelmente mudada, mais magra, com olheiras profundas e uma aparência geralmente abatida. Juliana quase não a reconheceu. Vanessa viu Juliana e, para surpresa dela, se aproximou pedindo para conversar. Marina ficou tensa ao ouvir o nome de Vanessa. Ela havia tentado não pensar na mulher que a agrediu, focando sua energia em coisas positivas, mas a curiosidade foi mais forte que a aversão. Ela pediu que Juliana contasse o que Vanessa havia dito. Vanessa havia contado a Juliana que estava respondendo criminalmente pela agressão e provavelmente pegaria pena restritiva de liberdade. Ela havia perdido o emprego, a maioria dos amigos e o respeito da própria família. Mas o que mais a atormentava era a consciência do que fez. Vanessa disse que acordava todas as noites com pesadelos sobre aquele dia, vendo Marina cair no chão repetidas vezes. Juliana perguntou por que Vanessa fez aquilo, por que deixou os ciúmes a levarem a cometer violência contra uma mulher grávida. Vanessa respondeu que estava cega de raiva e dor. Felipe havia prometido a ela um futuro juntos durante anos, sempre dizendo que deixaria a família para ficar com ela. Quando ele anunciou o casamento com Marina, Vanessa sentiu como se seu mundo desmoronasse, e quando descobriu que Marina estava grávida, algo dentro dela quebrou completamente. Vanessa não estava pedindo perdão, deixou claro a Juliana. Sabia que não merecia. Só queria que Marina soubesse que ela entendia a gravidade do que fez e que carregaria essa culpa pelo resto da vida. Juliana havia escutado tudo em silêncio, sem oferecer conforto ou condenação, apenas testemunhando a confissão daquela mulher destruída. Marina ouviu a história toda sem interromper. Quando Juliana terminou, ficou em silêncio por vários minutos processando. Finalmente, disse algo que surpreendeu até a si mesma. Disse que sentia pena de Vanessa. Não perdoava o que ela fez. Provavelmente nunca perdoaria. Mas entendia que Vanessa também era vítima das manipulações de Felipe. Juliana concordou. Felipe havia pintado Marina como vilã para Vanessa, assim como provavelmente pintava Vanessa como louca para Marina. Ele manipulou ambas as mulheres, colocando-as uma contra a outra enquanto ele ficava em cima do muro, desfrutando da atenção de duas pessoas que o amavam. Essa percepção foi libertadora para Marina. Ela percebeu que Vanessa não era realmente sua inimiga. A inimiga era a fraqueza de caráter de Felipe, sua incapacidade de ser honesto e assumir responsabilidades. Tanto Marina quanto Vanessa haviam sido enganadas pelo mesmo homem. A diferença era que Vanessa reagiu com violência, enquanto Marina escolheu a dignidade. Marina disse a Juliana que não queria contato com Vanessa, mas que se a mulher realmente estava arrependida, deveria focar em reconstruir a própria vida após cumprir sua pena. Carregar culpa para sempre não ajudaria ninguém. O importante era aprender e crescer com os erros. Aquela conversa marcou outra evolução no processo de cura de Marina. Ela estava aprendendo que perdão não significava esquecer ou aceitar o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso da raiva. Escolher não deixar que as ações de outras pessoas continuassem controlando suas emoções. A resposta de Felipe à petição dos advogados chegou 2 semanas depois. Ele aceitou todas as condições estabelecidas por Marina sem contestar. Anexou comprovantes de que já estava em terapia há 6 semanas e declarou formalmente que não tinha mais nenhum tipo de contato com Vanessa Montenegro. Ele também incluiu uma carta pessoal para Marina que os advogados repassaram. Marina segurou o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Parte dela não queria
Ler não queria dar a Felipe a oportunidade de mexer com suas emoções novamente. Mas outra parte precisava saber o que ele tinha a dizer, precisava desse fechamento. A carta era escrita à mão, em letra hesitante que mostrava nervosismo. Felipe começava pedindo desculpas de forma mais elaborada do que na entrevista televisiva. Ele admitia que havia sido covarde, egoísta e manipulador. Reconhecia que machucou Marina de formas imperdoáveis e que não esperava perdão, apenas a oportunidade de tentar ser um pai decente para o filho que não merecia. Felipe escreveu sobre como a terapia estava o ajudando a entender padrões destrutivos de comportamento que desenvolveu desde a adolescência. Ele sempre teve medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar as expectativas, e acabou criando máscaras diferentes para pessoas diferentes. Com Vanessa, podia ser o rebelde sem compromisso. Com Marina, tentava ser o homem perfeito que a família dela esperava, mas no processo, perdeu contato com quem realmente era. A carta continuava por várias páginas, com Felipe descrevendo o trabalho que estava fazendo para se tornar uma pessoa melhor. Ele havia se afastado dos amigos que incentivavam comportamentos autodestrutivos, estava focando em desenvolvimento pessoal e havia até começado a fazer trabalho voluntário com jovens em situação de risco, tentando ser o tipo de modelo que ele próprio nunca teve. Marina terminou de ler a carta com sentimentos misturados. Parte dela apreciava a honestidade e o aparente crescimento de Felipe. Outra parte permanecia cética, lembrando que palavras são fáceis, ações são o que realmente importam. Ela guardou a carta em uma gaveta, decidindo que apenas o tempo revelaria se Felipe estava genuinamente mudando ou apenas dizendo o que ela queria ouvir. Os meses continuaram passando. A barriga de Marina crescia constantemente e ela estava agora no 7º mês de gravidez. O ultrassom havia revelado que ela esperava um menino, notícia que encheu a casa do Silva de alegria renovada. Helena já havia decorado o berçário em tons de azul e cinza, com temas náuticos que refletiam o amor da família pelo mar. Marina passava horas imaginando como seria seu filho. Herdaria seus olhos verdes ou os castanhos de Felipe? Teria o temperamento calmo da família Silva ou seria mais agitado? Seria músico, engenheiro, artista. As possibilidades eram infinitas e emocionantes. Beatriz Tavares havia ligado algumas outras vezes durante aqueles meses, sempre respeitosa e gentil. Marina havia aceitado encontrá-la pessoalmente em uma ocasião, um café rápido em uma padaria tranquila. Beatriz trouxe presentes para o bebê, roupinhas delicadas e um álbum de fotos da infância de Felipe, dizendo que mesmo que Marina não quisesse ver, talvez um dia o menino gostaria de conhecer um pouco sobre o pai. Aquele gesto tocou Marina. Beatriz não estava tentando justificar Felipe ou pedir tratamento especial. Estava simplesmente sendo uma avó amorosa, oferecendo o que podia sem exigir nada em troca. Marina agradeceu e disse que Beatriz seria bem-vinda a conhecer o neto após o nascimento, estabelecendo que as visitas seriam coordenadas e sempre com a presença de Marina ou Helena. O 8º mês de gravidez trouxe desconfortos físicos crescentes. Marina sentia o peso da barriga em cada movimento, tinha dificuldade para dormir e seus pés estavam constantemente inchados. Mas cada desconforto era acompanhado de alegria ao sentir o bebê se mexer, ao ver os pezinhos pressionando contra sua barriga, ao ouvir o coração acelerado batendo forte nos monitores das consultas. Doutora Carla continuava acompanhando a gravidez de perto e estava satisfeita com a saúde de Marina e do bebê. Todos os traumas do incidente no casamento haviam sido superados fisicamente e emocionalmente Marina demonstrava resiliência impressionante. A médica comentou várias vezes como estava orgulhosa da transformação que testemunhou naquela jovem mulher. Roberto havia se tornado ainda mais protetor conforme o nascimento se aproximava. Ele verificava pessoalmente toda a segurança da casa, garantia que Marina tinha tudo o que precisava antes mesmo que ela pedisse e já tinha uma equipe médica de prontidão para quando o trabalho de parto começasse. Helena brincava que o marido estava mais nervoso que uma mãe de primeira viagem.
Uma noite, faltando 3 semanas para a data prevista do parto, Marina teve um sonho vivido. Sonhou que estava de volta ao salão de casamento. Mas dessa vez tudo era diferente. Não havia convidados, nem flores, nem véu. Era só ela, sozinha no altar, segurando não um buquê, mas seu bebê nos braços. Ela olhava para a criança e sentia uma paz profunda, uma certeza de que tudo tinha acontecido exatamente como deveria. No sonho, ela saía do salão caminhando com confiança, deixando para trás os escombros do que poderia ter sido. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente e havia um caminho iluminado se estendendo à frente dela. Ela começava a caminhar, o bebê seguro em seus braços, e sabia, sem sombra de dúvida, que o futuro seria bom. Marina acordou daquele sonho, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança pura e simples. Não esperança condicionada ao comportamento de outras pessoas ou a circunstâncias externas, mas esperança baseada em sua própria força, em sua capacidade de criar uma vida boa para si mesma e para seu filho. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela, observando o amanhecer pintar o céu do Rio de Janeiro em tons de rosa e laranja. A cidade despertava lentamente e Marina se sentia parte daquele renascimento. Ela havia atravessado a tempestade e emergido mais forte do outro lado. Colocou as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer suavemente. Sussurrou uma promessa renovada. Prometeu que daria a ele uma vida cheia de amor, verdade e coragem. Prometeu que ensinaria sobre respeito, sobre dignidade, sobre a importância de tratar as pessoas com bondade. Prometeu que ele cresceria vendo uma mãe forte que reconstruiu sua vida após o desastre e aprendeu que ser vulnerável não significa ser fraco. Marina Silva havia começado aquele ano esperando um casamento perfeito e uma vida de conto de fadas. Em vez disso, recebeu trauma, traição e dor pública. Mas através daquele sofrimento, descobriu uma força que nem sabia possuir. Descobriu que era capaz de perdoar sem esquecer, de ser generosa sem ser ingênua, de amar sem se perder. O bebê nasceria em breve, e com ele viria uma nova fase da vida de Marina. Uma fase onde ela não seria definida por quem a machucou, mas por quem escolheu se tornar apesar de tudo. Uma fase onde seria mãe, empresária, filha, amiga, mas acima de tudo, seria ela mesma, completa e autêntica. A luz do sol invadiu completamente o quarto, e Marina sorriu para o novo dia. Ainda havia desafios pela frente. Felipe teria que provar que merecia fazer parte da vida do filho. Vanessa eventualmente sairia da detenção e teria que reconstruir sua própria existência. A sociedade carioca ainda sussurraria sobre o escândalo do casamento por algum tempo. Mas Marina estava pronta para enfrentar tudo isso. Não mais como a noiva ingênua que caminhava pelo corredor do Copacabana Palace, mas como a mulher forte que emergiu das cinzas daquela tragédia. Uma mulher que aprendeu que o verdadeiro final feliz não vem de um casamento perfeito ou de um príncipe encantado, mas da capacidade de se reerguer sozinha e construir algo belo a partir dos cacos. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã carioca. Sentia-se viva, plena, pronta. O futuro a aguardava, cheio de possibilidades infinitas. E pela primeira vez desde aquela noite fatídica, Marina Silva estava genuinamente animada para descobrir o que viria a seguir. A madrugada de uma terça-feira de maio começou com as primeiras contrações. Marina acordou às 3 da manhã, sentindo uma dor diferente das outras vezes que o bebê havia se mexido inquieto. Era uma sensação de aperto que começava nas costas e irradiava para frente, fazendo toda a barriga endurecer por alguns segundos antes de relaxar novamente. Ela ficou deitada por alguns minutos, cronometrando mentalmente os intervalos, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. Quando percebeu que as contrações estavam vindo regularmente a cada 10 minutos, Marina soube que era a hora. Seu filho estava pronto para conhecer o mundo. Com calma surpreendente para uma mãe de primeira viagem, Marina acendeu o abajur e caminhou até o quarto dos pais. Bateu suavemente na porta e chamou por Helena. A mãe acordou instantaneamente,
anos de sono leve de quem criou uma filha, fazendo reagir ao menor sinal de necessidade. Ao ver Marina parada na porta, a mão no ventre, e expressão serena, mas focada, Helena soube imediatamente o que estava acontecendo. Em 15 minutos, a casa inteira estava acordada e em movimento coordenado. Roberto fez as ligações necessárias para o hospital e para o motorista. Helena ajudou Marina a trocar de roupa e pegou a mala de maternidade que estava preparada há semanas. A equipe de enfermeiras que Roberto havia contratado verificou os sinais vitais de Marina rapidamente, confirmando que o trabalho de parto estava em estágio inicial, mas progredindo bem. O trajeto até o Hospital Copador foi tranquilo naquela hora da madrugada, com as ruas do Rio praticamente vazias. Marina estava sentada no banco de trás ao lado de Helena, respirando profundamente durante as contrações e conversando normalmente entre elas. Ela havia decidido ter um parto normal, contra as sugestões iniciais de Roberto, que preferia a segurança programada de uma cesariana. Mas Marina queria experienciar aquele momento completamente, sentir seu corpo fazendo o trabalho para o qual foi projetado. Na entrada da maternidade, doutora Carla Mendes já esperava, acompanhada por uma equipe completa de obstetras, enfermeiras e um neonatologista de prontidão. Eles haviam se preparado meticulosamente para aquele nascimento, sabendo da história traumática de Marina e querendo garantir que dessa vez tudo seria perfeito. Marina foi levada para uma suíte de parto ampla e confortável, com iluminação suave e música ambiente relaxante. Helena ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Roberto estava na sala de espera, nervoso demais para ficar no quarto, mas próximo o suficiente para ser chamado a qualquer momento. As horas seguintes foram uma montanha-russa de sensações. As contrações intensificaram gradualmente, transformando-se de desconforto gerenciável em ondas de dor, que exigiam toda a concentração de Marina. Doutora Carla a guiava através de cada fase, explicando o que estava acontecendo, garantindo que tudo estava progredindo normalmente. Durante uma contração particularmente intensa, Marina apertou a mão da mãe com tanta força que Helena teve que se segurar para não demonstrar dor. Entre uma respiração e outra, Marina olhou para a mãe e disse algo que fez Helena chorar. Ela disse que finalmente entendia o amor incondicional que uma mãe sente, que mesmo antes de ver o rosto do filho já sabia que daria a vida por ele sem hesitar. Helena beijou a testa suada da filha e disse que estava orgulhosa da mulher incrível que Marina havia se tornado, que assistir sua transformação nos últimos meses foi uma das maiores alegrias de sua vida, que o bebê seria abençoado por ter uma mãe tão forte e dedicada. Às 8 horas da manhã, após 5 horas de trabalho de parto, doutora Carla anunciou que era hora de começar a empurrar. Marina estava exausta, mas determinada. Cada contração agora vinha acompanhada de um esforço imenso, seu corpo inteiro trabalhando em sincronia para trazer seu filho ao mundo. Helena contava os segundos de cada empurrão, encorajando Marina a continuar mesmo quando ela dizia que não tinha mais forças. Doutora Carla mantinha a voz calma e autoritária, guiando Marina através do processo com experiência de quem já havia auxiliado centenas de nascimentos. E então, às 8h43 da manhã de uma terça-feira ensolarada de maio, Miguel Silva nasceu. O primeiro som que ele fez foi um choro forte e saudável que encheu a sala e fez Marina explodir em lágrimas de alívio e alegria. Doutora Carla colocou o bebê imediatamente no peito de Marina, aquele corpinho pequeno e úmido se aconchegando contra a mãe enquanto continuava chorando. Marina olhou para o rosto do filho pela primeira vez e sentiu o mundo inteiro se realinhar ao redor daquele momento. Miguel tinha cabelos escuros e úmidos, olhos apertados contra a luz nova, boquinha aberta em protesto contra a mudança abrupta de ambiente. Seus dedinhos minúsculos se fechavam e abriam, procurando algo para segurar. "É você", Marina sussurrou, tocando o rosto do filho com delicadeza infinita. "Você é meu filho. Finalmente estou conhecendo você." Helena observava a cena com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela havia esperado aquele momento há tanto tempo,
Havia temido que as circunstâncias traumáticas da gravidez pudessem afetar a experiência do nascimento. Mas ali estava sua filha, radiante de amor, segurando seu neto como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo. E realmente era. Após os procedimentos iniciais, após Miguel ser limpo, pesado e examinado, após confirmarem que estava perfeitamente saudável com 3 quilos e 400 gramas e 50 centímetros, Roberto finalmente entrou na sala. Ele havia esperado do lado de fora durante todo o trabalho de parto, caminhando nervosamente de um lado para o outro, rezando silenciosamente para que tudo corresse bem. Quando viu Marina na cama, pálida, mas sorridente, segurando um embrulhinho azul, Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Ele havia contido as emoções por tanto tempo, sendo a rocha forte na qual Marina e Helena se apoiavam. Mas naquele momento, vendo sua filha se tornar mãe, vendo seu neto pela primeira vez, ele não conseguiu segurar. Roberto se aproximou da cama com passos hesitantes, como se estivesse em terreno sagrado. Marina levantou o rosto para o pai, os olhos brilhando de felicidade pura. Ela disse que queria que ele conhecesse Miguel, seu primeiro neto. Roberto estendeu os braços, tremendo, e Marina gentilmente transferiu o bebê para os braços do avô. O momento em que Roberto segurou Miguel pela primeira vez foi profundamente transformador. Aquele homem que havia construído um império empresarial, que havia enfrentado inúmeros desafios e nunca demonstrou fraqueza, chorou abertamente ao segurar aquela vida minúscula. Ele olhou para o rostinho do neto e viu um futuro cheio de possibilidades, uma nova geração da família Silva, uma razão renovada para continuar construindo e protegendo. Roberto sussurrou promessas para Miguel. Prometeu que seria o melhor avô possível, que ensinaria ao menino tudo o que sabia sobre negócios e sobre vida. Prometeu que protegeria aquela criança com a mesma ferocidade com que sempre protegeu Marina. E prometeu que Miguel cresceria, sabendo que era amado incondicionalmente, não importa que escolhas fizesse ou que caminho seguisse. As primeiras horas após o nascimento foram preenchidas com visitas cuidadosamente controladas. Juliana chegou logo pela manhã, trazendo um buquê enorme de flores e um ursinho de pelúcia azul. Ela chorou ao ver a amiga com o bebê, lembrando de todas as conversas que tiveram durante a gravidez, todos os medos e esperanças compartilhados. Juliana segurou Miguel com cuidado reverente e brincou que seria a tia mais presente e protetora que qualquer criança já teve. À tarde, Beatriz Tavares chegou discretamente, trazendo apenas um presente simples, um livro infantil que havia sido de Felipe quando era criança. Marina recebeu a visita com gentileza, permitindo que Beatriz segurasse o neto por alguns minutos. A mulher mais velha olhou para Miguel com olhos cheios de lágrimas, vendo traços de seu filho, mas também reconhecendo características de Marina. Beatriz agradeceu a Marina por permitir aquele momento, por ser generosa o suficiente para não punir uma avó pelos erros do pai. Marina respondeu que toda criança merecia ter o máximo de amor possível ao seu redor e, se Beatriz queria fazer parte da vida de Miguel de forma saudável, seria bem-vinda dentro dos limites estabelecidos. Felipe não apareceu no hospital naquele primeiro dia. Marina havia deixado claro através dos advogados que ele poderia visitar após uma semana, quando ela e Miguel já estivessem estabelecidos em casa. Ela queria aqueles primeiros dias para se conectar com o filho, sem complicações emocionais adicionais. Nos dias seguintes à alta hospitalar, Marina se instalou na rotina exaustiva, mas recompensadora da maternidade. Miguel acordava a cada 3 horas para mamar e Marina descobriu que a privação de sono era real, mas suportável, quando cada vez que olhava para aquele rostinho perfeito. Helena a ajudava sempre que possível, mas respeitava os momentos em que Marina queria cuidar do filho sozinha. Roberto transformou-se no avô mais dedicado que alguém poderia imaginar. Ele chegava em casa do trabalho e ia direto para o berçário. Pegava Miguel no colo e ficava ali por horas, conversando com o bebê sobre a empresa, sobre o Rio de Janeiro, sobre planos para o futuro. Helena brincava que Roberto estava criando um empresário antes mesmo do menino aprender a falar. Uma semana após o nascimento, chegou o dia da primeira.
Visita de Felipe. Marina tinha sentimentos conflitantes sobre aquele encontro. Parte dela ainda sentia raiva e mágoa. Outra parte reconhecia que Felipe havia cumprido todas as condições estabelecidas, continuava em terapia e havia demonstrado comprometimento genuíno em mudar. Felipe chegou no horário combinado, trazendo apenas um presente simples, um álbum de fotos em branco para Marina preencher com momentos de Miguel. Ele estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo quando Roberto o recebeu na porta com expressão neutra, mas não hostil. Helena acompanhou Felipe até a sala, onde Marina esperava com Miguel no colo. O momento em que Felipe viu o filho pela primeira vez foi carregado de emoção. Suas pernas quase falharam, e ele teve que se segurar na parede. Lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ele olhava para aquele bebê minúsculo que carregava metade de seus genes, mas representava muito mais que biologia. Representava uma chance de redenção. Marina observou a reação de Felipe com cuidado. Ela viu surpresa genuína em seus olhos, viu amor nascendo, viu a realidade do que ele havia quase perdido por suas escolhas egoístas. Ela se levantou com Miguel nos braços e caminhou até Felipe, parando a uma distância segura. Ele se chama Miguel, ela disse com voz firme, mas não hostil. Miguel Silva. Felipe notou que ela não havia dado ao filho o sobrenome Tavares. Não reclamou. Ele entendia que não tinha direito de reclamar de nada. Pediu permissão para segurar o bebê e Marina, após hesitar brevemente, colocou Miguel nos braços do pai biológico pela primeira vez. Felipe segurou o filho com cuidado extremo, como se estivesse segurando cristal frágil. Ele olhou para aquele rostinho e sussurrou pedidos de desculpa. Desculpou-se por não ter sido o pai que Miguel merecia desde o início, por suas falhas de caráter, por ter deixado que medo e egoísmo guiassem suas ações. Prometeu que seria melhor, que aprenderia, que faria de tudo para merecer um lugar na vida daquele menino. Marina observava a cena com Roberto e Helena ao fundo, prontos para intervir se necessário. Mas o que ela via era um homem genuinamente transformado pela paternidade. Alguém que finalmente parecia entender a magnitude do que quase destruiu. Ela não confiava completamente em Felipe ainda. Confiança precisaria ser reconstruída através de ações consistentes ao longo dos anos. Mas estava disposta a dar a ele a chance de tentar. Após 30 minutos, Marina disse que era hora de Felipe ir. Ele entendeu sem protestar, devolveu Miguel para os braços da mãe com relutância e se despediu. Antes de sair, virou-se para Marina e disse com voz embargada que ela era uma mulher muito melhor do que ele jamais mereceu e que Miguel tinha sorte de ter uma mãe tão extraordinária. Marina não respondeu. Apenas assentiu levemente, aceitando o reconhecimento, mas sem oferecer conforto emocional. Felipe saiu escoltado por Roberto e Marina voltou a se sentar no sofá com Miguel, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque o primeiro encontro tinha passado sem drama. Tristeza pela vida que poderia ter sido se Felipe tivesse sido o homem que fingia ser. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para a família Silva. Marina mergulhou completamente na maternidade, descobrindo alegrias e desafios que nunca imaginou. As madrugadas acordada, o choro inconsolável quando Miguel tinha cólica, as primeiras risadas, o primeiro sorriso, cada marco de desenvolvimento era experienciado com intensidade emocional profunda. Felipe visitava Miguel uma vez por semana, sempre sob supervisão e sempre respeitando os limites estabelecidos por Marina. Ele trazia pequenos presentes, conversava com o filho, mesmo sabendo que o bebê não entendia, e documentava cada momento com fotos que guardava como tesouros. Marina via progresso genuíno em Felipe, via um homem tentando arduamente ser melhor, mas mantinha suas guardas altas. Quando Miguel completou 3 meses, Marina voltou a trabalhar na construtora em tempo parcial. Roberto havia criado uma posição especial para ela, liderando um novo departamento focado em sustentabilidade e inovação. Marina descobriu que adorava aquele trabalho, que usar sua mente para resolver problemas complexos a energizava de formas diferentes, mas igualmente importantes que a maternidade.
Ela havia contratado uma babá qualificada para ajudar durante as horas em que trabalhava, mas Helena também estava sempre disponível, adorando ter o neto por perto. A rotina era desafiadora. Equilibrar trabalho e maternidade exigia organização meticulosa. Mas Marina descobriu que era capaz de fazer ambos excelentemente quando tinha suporte adequado. Juliana continuava sendo presença constante, agora promovida a tia honorária de Miguel. Ela visitava várias vezes por semana, ajudava com o bebê quando Marina precisava de uma pausa e havia se tornado parte essencial do sistema de apoio que permitia Marina prosperar como mãe e profissional. Um ano após o nascimento de Miguel, Marina estava em seu escritório na construtora revisando projetos quando recebeu uma ligação inesperada. Era Vanessa, Montenegro. Marina ficou paralisada por um momento. Não esperava nunca mais ouvir daquela mulher. Vanessa explicou rapidamente que havia conseguido o número através de um conhecido em comum e pedia apenas 5 minutos de conversa. Marina quase desligou, mas a curiosidade a fez continuar ouvindo. Vanessa disse que havia cumprido sua pena com serviços comunitários e estava reconstruindo a vida em outra cidade. Ligava não para pedir perdão, sabia que não merecia, mas para agradecer. Agradecer porque Marina poderia ter pressionado por uma punição muito mais severa, mas escolheu moderação. Vanessa disse que aquela clemência havia lhe dado a oportunidade de recomeçar e ela estava aproveitando. Marina ouviu sem interromper. Quando Vanessa terminou, houve um longo silêncio. Finalmente, Marina disse que esperava que Vanessa usasse essa segunda chance sabiamente, que encontrasse paz e propósito longe das pessoas que a haviam manipulado. Vanessa agradeceu com voz embargada e desligou. Marina nunca mais ouviu dela. Aquela ligação trouxe um fechamento inesperado para Marina. Ela percebeu que havia realmente perdoado Vanessa, não de forma que esquecesse o trauma, mas de forma que não carregasse mais raiva. Vanessa era uma pessoa quebrada que cometeu um erro terrível, pagou por ele e agora estava tentando viver melhor. Marina podia respeitar isso mesmo sem querer contato. No aniversário de 1 ano de Miguel, a família organizou uma festa íntima no jardim da mansão. Apenas família próxima e amigos mais queridos foram convidados. Miguel estava adorável em um conjunto azul marinho, engatinhando pelo gramado, perseguindo balões que flutuavam perto do chão. Seu riso contagiante enchia o jardim de alegria. Felipe estava presente, mantendo distância respeitosa, mas claramente emocionado ao ver o filho completar 1 ano. Ele havia trazido um presente especial, uma caderneta de poupança em nome de Miguel com uma quantia generosa depositada. Marina aceitou com um aceno de cabeça, reconhecendo o gesto. Durante a festa, Marina teve um momento sozinha com Juliana, observando Miguel brincar sob o olhar vigilante de Roberto. Juliana perguntou como Marina estava se sentindo 1 ano após o nascimento, 1 ano e meio após o desastre do casamento. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Disse que estava em paz. Não era a vida que havia planejado, não era o conto de fadas que sonhara na adolescência, mas era uma vida boa, construída sobre fundações sólidas de amor próprio, família e propósito. Miguel era saudável e feliz. Ela estava prosperando profissionalmente. Seus relacionamentos com a família estavam mais fortes que nunca, e ela havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. Juliana abraçou a amiga, dizendo que estava orgulhosa de testemunhar aquela jornada. Marina retribuiu o abraço e disse que não teria conseguido sem o apoio incondicional de pessoas como Juliana, seus pais e todos que a rodearam de amor quando ela mais precisava. À noite, após todos os convidados terem ido embora e Miguel estar dormindo em seu berço, Marina estava na varanda de seu quarto observando as luzes da cidade. Roberto se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Pai e filha ficaram em silêncio confortável por alguns minutos antes de Roberto falar. Ele disse que assistir Marina superar tudo o que havia passado foi uma das experiências mais difíceis, mas também mais inspiradoras de sua vida. Que ela havia se tornado uma mulher de caráter excepcional, uma mãe maravilhosa e uma profissional brilhante. Que estava mais orgulhoso dela
do que palavras poderiam expressar. Marina apoiou a cabeça no ombro do pai, sentindo o conforto familiar daquele abraço que sempre a fazia sentir segura. Ela agradeceu por tudo que ele e Helena haviam feito, por nunca a deixarem cair, por acreditarem nela mesmo quando ela duvidava de si mesma. Roberto então perguntou algo que vinha guardando por meses. Perguntou se Marina achava que um dia conseguiria confiar em alguém novamente para um relacionamento amoroso, ou se o trauma de Felipe havia fechado seu coração permanentemente. Marina considerou a pergunta honestamente. Disse que não sabia. Por enquanto, estava focada em Miguel e em sua carreira, e isso era suficiente. Mas não descartava a possibilidade de um dia encontrar alguém que merecesse sua confiança. Alguém que entendesse que ela vinha em pacote com um filho e uma história complicada. Alguém que fosse forte o suficiente para estar ao lado dela como parceiro verdadeiro, não como protetor ou salvador. Se acontecer, acontecerá naturalmente, ela disse. Mas se não acontecer, também está tudo bem. Aprendi que posso ser completa sozinha. Roberto beijou o topo da cabeça da filha, satisfeito com aquela resposta. Ela realmente havia amadurecido de formas que ele nem imaginava possíveis. A menina que caminhava pelo corredor do Copacabana Palace havia morrido naquele dia traumático, mas em seu lugar nasceu uma mulher extraordinária. Os anos seguintes trouxeram crescimento contínuo para Marina. Miguel crescia forte e saudável, uma criança alegre e curiosa que encantava todos ao redor. Felipe continuava presente, mas em papel limitado, aceitando que nunca seria o pai principal, mas poderia ser uma figura consistente na vida do filho. Beatriz tornara-se a avó amorosa que visitava regularmente e tinha excelente relacionamento com Marina. Na construtora, Marina prosperava profissionalmente. Seus projetos de sustentabilidade haviam colocado a empresa Silva em destaque nacional, ganhando prêmios e reconhecimento. Roberto começou a preparar Marina para eventualmente assumir a presidência da companhia, confiante de que ela tinha todas as qualidades necessárias para liderar. 3 anos após o nascimento de Miguel, Marina estava em uma conferência de construção civil em São Paulo quando conheceu Daniel Ferreira, um arquiteto especializado em design sustentável. Eles foram apresentados durante um painel sobre inovação e passaram horas conversando sobre projetos, ideias e visões para o futuro da construção. Daniel tinha 35 anos, era divorciado sem filhos e possuía uma empresa de arquitetura focada em projetos ecológicos. Ele era diferente de Felipe em praticamente todos os aspectos. Transparente em suas comunicações, seguro de si sem ser arrogante, respeitoso e genuinamente interessado no que Marina tinha a dizer. Eles começaram a se comunicar profissionalmente, colaborando em alguns projetos. A amizade evoluiu naturalmente ao longo de meses. Daniel conheceu Miguel em um evento corporativo onde Marina teve que levar o filho. A forma como Daniel interagiu com o menino, tratando-o com respeito genuíno sem tentar forçar conexão, impressionou Marina. Quando Daniel finalmente pediu para levá-la para jantar, não como colegas de trabalho, mas como possível algo mais, Marina hesitou. Conversou longamente com Helena e com Juliana, processando seus medos. Ambas a encorajaram a dar uma chance, lembrando que nem todos os homens eram como Felipe. O primeiro encontro foi em um restaurante discreto em Ipanema, com vista para o mar. Eles conversaram por horas sobre tudo, desde trabalho até filosofia de vida. Daniel foi completamente honesto sobre seu divórcio, assumindo sua parte na falha do relacionamento. Marina, por sua vez, contou sua história com Felipe, sem minimizar ou dramatizar, apenas relatando os fatos. Daniel ouviu tudo sem julgamento. No final, disse que admirava a força de Marina, mas que não via sua história como bagagem negativa. Via como evidência de resiliência, de caráter, de capacidade de crescer através de adversidade. Disse que se Marina decidisse dar uma chance a esse possível relacionamento, ele a trataria com respeito e honestidade que ela merecia desde sempre. Marina não respondeu imediatamente. Pediu tempo para pensar e Daniel aceitou sem pressionar. Nas semanas seguintes,
Marina conversou com doutora Renata em suas sessões de terapia, agora mensais e focadas mais em crescimento que em trauma. Conversou com Miguel em linguagem que um menino de 3 anos pudesse entender, sobre a possibilidade de a mamãe ter um amigo especial. Miguel, com a simplicidade das crianças, perguntou se o amigo especial seria legal com ele. Marina garantiu que só permitiria alguém em suas vidas se essa pessoa fosse muito legal com ambos. Miguel aceitou isso como lógica perfeita e voltou a brincar com seus carrinhos. Marina decidiu dar uma chance a Daniel. Eles começaram a namorar oficialmente, estabelecendo desde o início expectativas claras e limites saudáveis. Daniel respeitava que Miguel era a prioridade absoluta de Marina e nunca tentou competir por atenção. Ele integrou-se gradualmente nas vidas deles, ganhando confiança de Miguel através de ações consistentes. Roberto, inicialmente cético sobre qualquer homem que se aproximasse de Marina, fez verificações discretas sobre Daniel. Ficou impressionado com o que descobriu. Um profissional respeitado, financeiramente estável, sem histórico de comportamentos problemáticos. Ainda assim, Roberto deixou claro a Daniel que qualquer deslize resultaria em consequências severas. Helena, por outro lado, adorou Daniel desde o início. Ela via como ele olhava para Marina com respeito e admiração genuínos. Via como tratava Miguel com paciência e carinho natural. Via, mais importante, como Marina florescia ao lado dele, tornando-se ainda mais confiante e feliz. 2 anos de namoro se passaram. Daniel nunca pressionou por compromisso maior, respeitando que Marina precisava de tempo. Quando finalmente propôs casamento, foi de forma simples e significativa, durante um passeio com Marina e Miguel, em uma praia deserta do Rio, no pôr do sol. Marina olhou para aquele homem ajoelhado na areia, segurando um anel simples, mas bonito, e sentiu paz absoluta. Não havia nervosismo, não havia dúvidas, apenas certeza de que Daniel era parceiro verdadeiro, alguém que amava tanto ela quanto Miguel, alguém que provara através de anos de ações consistentes que merecia confiança. Ela disse sim. Miguel pulou de alegria, abraçando ambos e perguntando se agora Daniel seria seu pai também. Daniel explicou gentilmente que Felipe sempre seria pai biológico de Miguel, mas que ele, Daniel, seria padrasto e amaria Miguel como filho se o menino permitisse. O casamento aconteceu 1 ano depois, em cerimônia intimista na capela da mansão dos Silva. Apenas 60 convidados, pessoas verdadeiramente importantes nas vidas de Marina e Daniel. Não havia ostentação, não havia centenas de pessoas curiosas. Apenas amor genuíno, risadas sinceras e votos que realmente significavam algo. Marina caminhava pelo pequeno corredor da capela ao lado de Roberto, usando um vestido simples, mas elegante em tom champanhe. Miguel, agora com 6 anos, ia à frente como pajem, levando as alianças com seriedade adorável. Não havia medo no coração de Marina. Não havia sombras do passado ameaçando o presente. Quando chegou ao altar e olhou para Daniel, esperando com olhos cheios de amor, Marina soube que havia finalmente encontrado o que procurava. Não um príncipe encantado de conto de fadas, mas um parceiro real, imperfeito, mas dedicado, honesto e verdadeiro. Os votos foram escritos por eles mesmos. Marina prometeu confiar mesmo quando fosse difícil, comunicar sempre com honestidade, escolher Daniel todos os dias conscientemente. Daniel prometeu honrar Marina como mulher completa e extraordinária, nunca tentar mudá-la, tratar Miguel como filho de coração e construir uma vida baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Quando se beijaram como marido e mulher, os convidados aplaudiram. Roberto chorou abertamente, vendo a filha finalmente ter o casamento que merecia. Helena segurava Miguel no colo, sussurrando que a mamãe dele estava muito feliz. Juliana filmava tudo, garantindo que cada momento daquele dia especial fosse preservado. Felipe estava presente, sentado discretamente nos últimos bancos. Marina havia o convidado como gesto de maturidade, reconhecendo que ele era parte da história dela e pai de Miguel. Felipe assistiu toda a cerimônia com expressão entre felicidade genuína por Marina e tristeza
pelo que ele próprio havia perdido anos atrás por sua imaturidade. A recepção foi em jardim da mansão, com comida deliciosa e música ao vivo. Miguel dançou com Marina, depois com Daniel, depois com os avós. Todos celebravam não apenas a união de Marina e Daniel, mas também a jornada incrível que Marina havia percorrido. À noite, quando a festa terminava e Miguel dormia nos braços de Helena, Marina e Daniel ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Marina apoiou-se em Daniel e sussurrou agradecimento. Obrigada por esperar. Obrigada por entender. Obrigada por ser você. Daniel beijou o topo da cabeça dela e respondeu que havia valido cada segundo de espera, que Marina e Miguel eram os maiores presentes que a vida poderia ter lhe dado. Naquele momento, Marina pensou em tudo que havia acontecido desde aquele dia terrível no Copacabana Palace. O tapa de Vanessa, a omissão de Felipe, a intervenção do pai, o nascimento de Miguel, a reconstrução lenta mas constante, as escolhas difíceis, o crescimento pessoal e, finalmente, o amor verdadeiro encontrado quando ela parou de procurar e focou em se tornar a melhor versão de si mesma. Marina Silva havia começado aquela jornada como noiva ingênua, esperando o conto de fadas. Havia caído, quebrado, e muitos poderiam pensar que sua história terminaria em tragédia. Mas ela escolheu diferente. Escolheu se erguer, escolheu crescer, escolheu construir vida extraordinária a partir dos cacos do que poderia ter sido. E ali estava ela, anos depois, mulher completa e realizada, mãe dedicada, profissional respeitada, filha amada, amiga leal, esposa de verdade. Não porque um homem a completou, mas porque ela se completou primeiro e então escolheu compartilhar aquela completude com alguém digno. A história que começou com o altar desmoronando terminou com um novo altar, construído sobre fundações sólidas de amor próprio, crescimento pessoal e escolhas conscientes. Marina havia aprendido que finais felizes não vêm prontos como prêmio por sofrer. Vêm quando você decide construí-los, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E enquanto as estrelas brilhavam sobre o Rio de Janeiro, Marina Silva sorriu para o futuro, sabendo que estava pronta para qualquer coisa que viesse, porque ela havia descoberto a verdade mais importante de todas. A mulher mais forte que precisava em sua vida sempre esteve dentro dela mesma, esperando apenas para ser descoberta.